Tá, tu já tá entrando. Chegando. Aqui. Saí do jogo e entrei. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite pra quem está online. Boa noite. Bom, eu tô aqui porque eu quero dar continuação ao capítulo 7 do livro de Neville Goddard, né? Essa obra maravilhosa que muda vidas, né? Então, vamos dar continuidade, tá? Porque eu fiquei de todos os dias ler um capítulo, né? Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Se ajudar uma pessoa, pra mim já tá ótimo. Então tá, vamos lá. O capítulo 7 que eu vou ler agora é sobre a atitude, tá? Experiências recentemente conduzidas por Mary Lawrence Princeton e Albert Hermes Downton em um laboratório de psicologia em Hanover, New Hampshire, meu Deus do céu, que inglês mais ruim, provaram que aquilo o que você vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto, né? Isso quer dizer que mesmo que você esteja olhando uma coisa só que o que vale de verdade é a concepção que você tem daquele objeto e não a coisa em si, tá? Isso que quer dizer essa pesquisa, tá? Não dependendo tanto do objeto e sim daquilo da concepção que você tem daquele objeto. Manda um alô pra Timbó, Santa Catarina. Ai, meu Deus. Mas sim da concepção que você cria quando enxerga o objeto, tá? Então, a percepção que você tem das coisas, você tem que se beneficiar de todas as coisas que acontecem, ou seja, sempre enxergar o lado positivo do que acontece, mesmo que seja a pior coisa que tenha acontecido na tua vida. Mas se você sentar e pensar um pouco, você vai ver que dentro daquela situação tem um lado positivo. Então, procurem trabalhar isso toda vez que vocês pensarem o que acontecer, né, algo negativo. Procurem tirar daquela situação o que tem de positivo e pode ter certeza absoluta, tudo tem o lado positivo, tudo, absolutamente tudo, só que muitas vezes a gente não enxerga e a gente nem tenta enxergar, né? Então, tentem fazer isso com mais frequência, vocês vão ver que as coisas tudo vai fazer sentido, tá? Então, sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico real, na verdade, é apenas um mundo relativo, tá? Isso é o que fala Neville Goddard, que é o mundo relativo, o que a gente pensa, que é real, tá? Então, não é de se surpreender que essas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões, tá? Então, eu vou repetir, que eu gosto de repetir aquilo que é importante, né? Na verdade, não é de se surpreender, tá? Que essas experiências provaram, experiências, tá, gente? Foi feito experiências, não é eu que tô dizendo, tá? Provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões, tá? É aquilo que a gente introjeta, que é a concepção que a gente tem de determinada situação, né? Então, suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo o que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades, tá? Então, a tua concepção é aquilo que controla todos os teus movimentos conscientes e subconscientes. Por quê? Porque a gente tem, desde a infância, a gente tem
concepções sobre as coisas. A gente tem um eu formado, né? Todo mundo é formado desde criança, o seu consciente, subconsciente, né? Então, a gente age de acordo com aquilo que foi formado desde a infância. E muitas coisas a gente nem sabe que a gente tá agindo daquela forma. Então, e tá moldando todo o nosso... tudo que a gente tá passando é relacionado àquilo que aconteceu na infância, tá? Então, há mais de um século atrás, esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson, de forma como se segue, tá? Vamos ver aqui o que o Ralph... que isso vem de muitos anos, na verdade, já tá na Bíblia, né? Enfim. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele, tá? Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os seus traços e forma. Tá? Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo o que você concebe, tá? Então, tudo está relacionado àquilo que você concebe, a sua concepção do mundo, tá? Eu repito tanto isso, né? Às vezes até eu acho que eu repito demais, mas só que essa é a verdade e só que as pessoas não entendem, sabe? Então, eu vou repetir sempre pra, se alguma pessoa entender, pra mim já tá valendo. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado, tá? Então, é a concepção do desejo realizado, como eu já falei nos outros capítulos, né? Que a gente tem que ter isso em mente, como se o nosso desejo já fosse realizado, a nossa vida, porque cada pessoa tem os seus desejos, né? Então, nada é certo, nada é errado. Tudo depende da sua concepção de mundo. Então, se no seu inconsciente a sua concepção é X, a sua vida vai se voltar para aquela concepção X. Se é Y, vai se voltar para aquela concepção Y. Só que muitas vezes as pessoas não sabem quais são as suas concepções e por que elas estão passando por determinadas situações, tá? Mas tudo tem um porquê. Tudo foi gerado anteriormente, por isso que a pessoa está passando por isso hoje, tá? Então, ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, que eu falei muito, desculpa, da atenção focada, né? E a imaginação controlada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo o que sua concepção sugerir virá a acontecer, tá? Então, quando William Blake escreveu aquilo o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Essa é uma frase assim, ó, poderosíssima. Então, aquilo o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Mesmo que duas pessoas, uma tem uma concepção de algo e a outra tem outra concepção, para aquelas duas pessoas vai ser diferente as coisas, porque tudo é de acordo com a concepção que a pessoa tem. Cada um tem os seus fins que justificam os meios. É isso mesmo, na verdade, cada coisa acontece porque nós somos únicos, né? O nosso pensamento é único, a nossa mente é única. Então, tudo vai acontecer de acordo com a tua concepção individual. O teu mundo que gira ao teu redor, ele vai se moldar de acordo com a sua concepção, tá? Seja boa, seja ruim, seja que ela esteja te levando pro teu caminho, ou que ela não esteja te levando pro teu caminho. Ele é a tua concepção que vai te guiar. Então, por isso eu falo muito que a gente tem que cuidar a concepção que a gente tem do mundo, das pessoas, das situações,
né, do nosso corpo, que muitas vezes as pessoas, um exemplo, as pessoas vão na academia, comem muito menos do que uma pessoa que vai na academia, que não vai na academia, tá? Entre aspas, come muito menos do que uma pessoa que não vai na academia. E ela não consegue chegar no corpo que ela quer. Por quê? Por causa da mentalidade dela. Porque ela tem uma concepção que ela não vai conseguir. E realmente ela não vai conseguir. Se a concepção dela é essa, o cérebro dela vai validar aquilo. Realmente, você não consegue, você não vai, entendeu? É essa concepção que tu tem. Por que o cérebro vai te levar a outra, a tua mentalidade vai te levar a outro resultado, se nem você consegue conceber aquele resultado na tua mentalidade? Primeiro, você concebe aqui, depois vem no físico. Se tu não consegue conceber no teu mental, tu não vai conseguir conceber no teu físico, né? Então, isso que ele fala é... Então, não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, tá? Pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14, né? Tudo ele faz, ele relaciona com a Bíblia. Por isso que isso já tá... Tudo isso que ele tá falando nesse livro já estava na Bíblia. Então, a Bíblia, assim, dependendo do ponto de vista que você lê ela, nossa, ela te traz, assim... Tudo isso tá na Bíblia, sabe? Então, quem não leu, leia, sabe? Vai ver que vai encontrar muita sabedoria, muita coisa boa, sabe? Aconselho muito. Então, porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo. Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo o que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção. Isso é uma lei, a lei da concepção, tá? Então, não é por uma intelectualidade elevada, sabe, que você vai conseguir que isso aconteça. Não. Isso é, na verdade, você tem que ter, você tem que entender essa lei, sabe? Então, por isso que muitas pessoas de sucesso, se a gente for acompanhar elas sabem tudo isso aqui que eu tô falando. Então, isso é o básico pra pessoa começar a avançar, entende? Só que às vezes as pessoas não querem aprender sobre isso. E aí não tem como alguém chegar e meter na cabeça da pessoa se ela não tem vontade de aprender, se ela não tem vontade de entender, se ela não tem vontade de controlar a vida dela, se ela quer deixar a vida na mão das outras pessoas. Então isso ninguém pode fazer pelo outro. O outro que tem que ter a vontade de querer evoluir, né? Porque tá tudo aí. Tá tudo... Antigamente não tinha nada disso disponível. Hoje o conhecimento, gente, tá disponível em qualquer lugar. Então basta a gente querer. Mas só que muitas pessoas não querem. Então, né? Então, por isso que eu tô tentando falar algumas coisas aqui pra ver se desperta alguma coisa em alguém, as pessoas que ainda não despertou, né? Mas tudo isso é uma evolução. É uma evolução que vai aos poucos e é de pessoa por pessoa, né? Então, não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção. Se você notar na grandeza dos homens e na pequenez com a qual você se identifica, ou em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável, a sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo o que você considera sobre ela. Então, o que ele quis dizer aqui, ó, que a sua relação em particular com a pessoa influencia na concepção que você tem, mas não quer dizer que a concepção que você tem daquela pessoa, ela vai continuar assim se você mudar a sua concepção. Por exemplo, se você muda a concepção, mesmo que você saiba que aquela pessoa é de tal forma, tá? Mas você quer que ela seja de outra forma. Mesmo você sabendo que ela é daquela forma, você pode fazer ela mudar mentalmente. Você não precisa dizer nada pra ela. Simplesmente você deve fazer testes, né? Quem não conhece ainda os diálogos mentais, você tem que fazer testes na sua mente, conversando com ela mentalmente. Você não precisa falar nada pra ela, nada, absolutamente nada.
A gente consegue ter diálogos mentais com as pessoas só visualizando uma vez a pessoa. Se tu visualizar uma vez a pessoa, você consegue ter diálogos mentais. E ela vai agir em conformidade àquilo que tu tá dialogando mentalmente com ela. Se você está tendo diálogos mentais bons com ela, ela vai corresponder inconscientemente a esses diálogos bons. Mesmo ela não sabendo que tu tá tendo diálogos com ela, a ação dela vai ser em favor daqueles diálogos. Agora, se você tem uma pessoa do lado, tá? Essa, o que seja. É uma pessoa que você não gosta. Aí, toda vez que você encontra essa pessoa, ou que você tá em casa e a pessoa tá em outro lugar, não precisa nem encontrar. Você fala, ai, nossa, que saco aquela pessoa. Ai, porque isso, porque aquilo. Só reclama da pessoa mentalmente, ela vai receber mentalmente. Porque tudo é energia. Então, o inconsciente dela vai receber aquilo que você tá falando dela. E ela vai agir em conformidade ao que você está pensando dela. Você está pensando mal dela, então a ação dela inconscientemente vai ser relacionado àquilo de ruim que você está pensando nela. Vocês já perceberam que às vezes vocês pensam tão mal de uma pessoa que inconscientemente ela trata tão mal vocês também? Por quê? Porque ela tá ouvindo inconscientemente. Então a dica que eu dou, toda vez que você for pensar, não falar, pensar de uma pessoa, umas coisas ruins, que às vezes isso acontece se a gente não controlar a nossa mente. Você tem que pensar que ela tá do seu lado. Aí você não fala, opa, ela tá do meu lado. Como se você estivesse conversando com ela. Porque ela está ouvindo, inconscientemente, ela está ouvindo o que você está falando. Então, cuidem o que vocês falam mentalmente com as pessoas. Porque isso vai gerar o resultado como que ela vai agir com vocês, tá? Eu acho que isso é muito importante. Quando eu aprendi a conversar mentalmente com as pessoas, você consegue fazer qualquer coisa com a pessoa, se você conversar mentalmente com ela. E ela nem vai saber, ela vai agir conforme aquele pensamento e ela nem vai saber, tá? Então, vamos continuar aqui, porque eu começo a falar, não para mais. A sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo o que você considera sobre ela. Mas, como eu falei, você pode considerar outra coisa totalmente diferente daquela concepção inicial que você tem dela, tá? E aquilo ela vai se tornar. Ela vai, porque isso é lei da concepção, vai se tornar. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre esse alguém, isso significa que aquilo o que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir, apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. É o que ele fala. Às vezes você pensa algo de alguém, julga alguém, só que muitas vezes aquela pessoa, mesmo você julgando ela pode ser totalmente diferente, porque a partir da tua concepção sobre ela vai mudar, ela vai ser outra pessoa, tá? Então, vamos ler a história real que ele ilustra, né, como funciona a lei da concepção. Um dia, uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Tá? Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela em si mesma estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Entende? Então, não foi, na verdade, foi ela que criou aquela situação, né? No inconsciente dela, ela mesma criou. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada, né? Então, seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através do seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele,
Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele em sua mente. Ela que estava criando aquilo com diálogos mentais com ele, tá? Cheias de críticas e recriminações. Ela estava alimentando aqueles diálogos com ele e tanto que ele estava refletindo aquilo que ela estava pensando, que ele estava pensando dela. Então, não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo o que supomos sobre eles em segredo. É o que eu falo dos diálogos mentais. Então lhe perguntei se ela realmente conversava com ele em seus pensamentos e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Como ela estava conversando com ele mentalmente, né? Qual era o diálogo mental? Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela dizia tudo o que ela estava pensando sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer-lhe pessoalmente, em pessoa. A intensidade e a força das suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Foi automático. Tudo o que ela reproduzia antes de chegar no trabalho, pensava do seu chefe, o seu chefe reproduzia quando ela chegava. Automático. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas e que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas desta afirmação, onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas estão andando na rua e elas estão assim tão preocupadas com algumas coisas, né? E elas estão conversando, pensando, conversando com as outras pessoas, diálogos mentais, e ao mesmo tempo elas estão falando mal, estão pensando mal, e daqui a um pouco ela chega onde ela quer chegar e tudo aquilo vai acontecer. Tudo aquilo que ela está pensando vai acontecer. A pessoa vai responder o inconsciente da outra pessoa relativamente àquilo que ela está pensando, tá? E poucas parecem felizes com isso. Poucas pessoas que tu vê na rua andando, elas estão alegres, pensando... tô pensando... tipo, tu vê no semblante que a pessoa tá pensando coisas boas, né? Não, a maioria tá pensando na preocupação, né? Só que sempre pensando que as outras pessoas não estão ouvindo. Mas elas estão ouvindo mentalmente. Poucas parecem felizes com isso, tá? E a própria intensidade de seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejável. É incrível que quando a pessoa coloca sentimentos, seja no pensamento ruim ou no pensamento bom, aquilo vai acontecer muito rápido. Todas as coisas, no momento que você coloca sentimento, tanto para o bem quanto para o mal, falando bem ou falando mal das pessoas, isso vai ter consequências, tá? Inconscientemente, mesmo que a pessoa não escute, é tudo inconscientemente. Indesejável que eles próprios criaram mentalmente e que, portanto, deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar a sua atitude e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório. Mesmo ela não gostando, ela pensava, nossa, eu amo esse trabalho, é muito satisfatório. Fez um teste, né? E que o seu relacionamento com o seu produtor era muito bom, que ela tinha, assim, um negócio muito bom com ele. Ela meio que... Por isso que todo mundo fala, as pessoas que estudam muito isso, que a gente às vezes tem que fazer um teatro, né? A gente tem que simular na nossa mente um teatro para aquilo acontecer. Que a gente não gosta da pessoa, mas a gente tem que simular que a gente ama aquela pessoa. Para aquilo incentivar, para aquilo gerar consequências no inconsciente dela, para ela mudar, entende? Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho, em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Ela ficou imaginando tudo isso, essas coisas boas que ele iria retribuir ela, né? Para seu próprio bem.
ela logo descobriu por si mesma que era a sua atitude a causa de tudo o que se abatia sobre ela. O comportamento do seu chefe milagrosamente se reverteu. Milagrosamente, gente. Por quê? Porque a concepção que ela teve do chefe mudou. Ou seja, tudo mudou. A sua atitude novamente ecoou. Como sempre ecoara. Aquilo o que ela havia assumido, mas agora refletindo o seu novo conceito sobre ele. Então, o que ela conseguiu foi resultado do poder da sua imaginação, tá? A sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Milagrosamente, o chefe mudou com ela, tá? Por quê? Porque ela mudou o pensamento dela, a concepção dela que ela tinha sobre o chefe. E, mentalmente, inconscientemente, ele mudou. Não precisou nem ela falar nada para ele. Então, com o passaporte do desejo, nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro pré-determinado à sua própria experiência. Sendo assim, aquilo o que vemos não são fatos, mas sim aquilo o que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas, pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema, tá? Muitas vezes os problemas eles não se resolvem porque a gente não tem a imaginação. Na verdade, todos têm imaginação, né, pessoal? Esse é um poder que todos têm. Só que as pessoas não usam esse poder para resolver os problemas diários, né? Então é isso que a gente tem que procurar fazer, resolver os nossos problemas com a nossa imaginação. Até depois vou ter uma live com o meu colega ali e vamos falar sobre a imaginação. Então, a imaginação é tudo, tá? Sendo assim, aquilo o que vemos não são fatos, mas sim aquilo o que criamos em nossa imaginação que molda as nossas vidas. Pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto? Literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Então, o certo é aquela pessoa que vive no mundo imaginário. Na verdade, ela fica imaginando como vai ser as situações diárias da vida dela. E normalmente essa pessoa, se ela vive em paz, em harmonia com as leis universais, que a gente vive em um mundo com diversas leis, né? Então a gente tem que estar em harmonia com elas. Se a pessoa está na plena paz, em harmonia com as leis, não tem como dar errado, sabe? Então, assim como o designer, através do controle da sua imaginação, começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade da sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Mas não foi dele, foi dela, porque ela, inconscientemente, fez com que ele mudasse, porque ela mudou a concepção que ela tinha dele. Isso é mágico, gente, é incrivelmente mágico. Então, muitas vezes nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros, porque a gente não tem imaginação. Então, a outra pessoa que está do nosso lado, ou enfim, que nos conhece, que já tem uma imagem visual da nossa pessoa, elas nos controlam, porque elas usam a imaginação dela para nos colocar em situações que elas querem. E o que acontece? Inconscientemente, a gente entra nessas situações. Por isso que muitas vezes acontecem coisas que vocês não querem. Por quê? Porque você não está controlando a sua vida, não está usando esse poder da imaginação. Mas os outros que entendem sobre isso estão usando para manipular vocês. Nunca saberemos ao certo se não foi uma mulher pisando sobre a uva na prensa de vinho quem começou essa sutil mudança na mente dos homens. Essa é uma frase que ele fala aqui. Ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos
momentos antes de completar a sua jornada. William Butler Yeats, tá? Então essa é uma frase que ele deixou por último aqui. E amanhã teremos o capítulo 8 com Neville Goddard, tá? Então, esse livro é maravilhoso, tá? Super, super recomendo. Mudou a minha vida, provavelmente mudará a sua, se você lê-lo com entusiasmo e querendo mudança, tá? Então, agradeço para quem esteve presente e me ouviu esses minutinhos. Se fizer diferença na vida de uma pessoa, eu já fico muito feliz, tá? Muito obrigada. E logo estarei de volta com uma live com o meu colega falando sobre imaginação, tá? Só que aí a gente vai falar sobre um outro livro ali que eu tenho, que é muito bom também, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tu fez o que eu te falei?